Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílson da Alencar Advocacia. Bom, estou gravando esse vídeo aqui para trazer duas novidades para vocês, mas eu vou deixar a segunda novidade para o segundo vídeo que eu vou gravar amanhã, tá? Hoje são exatamente dia 13 de abril de 2022 e nessa semana foram proferidas duas sentenças das quais deveriam seguir a nova lei do superendividamento, tá? Que é a Lei 14.181. São dois processos que foram ajuizados após a vigência da Lei 14.181, ou seja, após dia 2 de julho de 2021. Porém, o que eu venho dizendo para vocês em diversos vídeos, infelizmente, tem juiz que ainda não entendeu a Lei 14.181, por mais que são apenas dois artiguinhos, tá? Tem juiz que não entendeu como funciona esse procedimento da Lei 14.181 e também tem juízes que continuam utilizando sentenças, modelos, padrões anteriores à aprovação da Lei 14.181, com sentenças que não tem nada a ver com o que está sendo pleiteado no processo, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a primeira sentença que foi proferida e amanhã eu vou gravar outro vídeo sobre a segunda sentença proferida essa semana, onde nessa segunda sentença até tentou ali seguir um pouco do rito da Lei 14.181 e ainda chegou a citar a lei. Mas a sentença que eu vou comentar hoje não seguiu em nada os ritos previstos no artigo 104A e 104B. E a sentença, pessoal, claramente um modelo. Por quê? Porque a sentença proferida pelo juiz não tem nada a ver com o que a parte autora pleiteou no processo, tá? Pois bem, é uma ação que foi ajuizada no final de agosto de 2021, ou seja, quando ingressou com essa ação, já existia a Lei 14.181, tá? E a parte autora no processo, o que ela pleiteou, que é justamente o que eu falo em todos os vídeos, a criação de um plano de pagamento para que a consumidora possa pagar seus credores no prazo máximo de 60 meses, que é o que estabelece a lei, o artigo 104A e 104B, e de uma forma que preserve o seu mínimo. O que é esse mínimo? É o mínimo para poder pagar as suas despesas essenciais, tá? O pedido do processo é apenas esse, criação de um plano de pagamento e nada mais, tá? Não há nenhum pedido para limitação dos empréstimos. Porém, pessoal, a sentença proferida pelo juiz tratou de uma matéria que sequer foi discutida no processo. Mas antes de falar sobre a sentença, vou relatar para vocês o que aconteceu no processo desde o início. Já no início do processo, o juiz ele não seguiu a Lei 14.181, qual seja designar uma audiência de conciliação. O juiz ele não designou audiência de conciliação, ele simplesmente determinou que os credores apresentassem contestação. Primeiro, não existe contestação nessa primeira etapa do processo, e nem existe mais contestação nesse tipo de procedimento. O que acontece está no artigo 104B da Lei 14.181, que é uma resposta sobre o plano apresentado pelo consumidor parte autora, ou que o credor se manifeste porque não concorda com a repactuação dos contratos. O artigo 104B, tá? Que só acontece na segunda etapa do processo. Então, o juiz já não seguiu o rito previsto no artigo 104A, que deveria designar a audiência de conciliação. O que a parte autora fez? Excelência, marque a audiência de conciliação para que seja apresentado o plano de pagamento na forma que estabelece o artigo 104A. Aí o juiz indeferiu o pedido e falou que seria designada a audiência de conciliação após a contestação, não seguindo o procedimento. Não tem contestação na primeira etapa do processo. Daí os réus apresentaram contestação no processo e a parte autora mais uma vez voltou no processo e informou: Excelência, chegou o momento de marcar a audiência de conciliação. A juíza mais uma vez indeferiu o pedido de designar a audiência de conciliação, violando totalmente o artigo 104A da Lei 14.181. Em seguida, a parte autora mais uma vez falou: Excelência, se não quer marcar a audiência de conciliação, então que parta para a segunda etapa do processo, seria instaurar o processo por superendividamento, que é o artigo 104B, onde aí sim, nesse momento,
deveria ser citados os réus ou intimados os réus para apresentar resposta no processo, informando por que não concorda com o plano apresentado, que assim, em tese deveria ser apresentado na audiência de conciliação, mas a parte autora juntou o plano de pagamento no processo, tentando ali corrigir o erro do juiz, mas não ajudou muita coisa. Aí sim se manifestar sobre esse plano, ou se manifestar porque não concorda com a repactuação dos contratos. É o que estabelece no artigo 104b, tá? Só que, mais uma vez, o juiz não seguiu o procedimento, sequer analisou esse pedido da parte autora e já proferiu uma sentença. E a sentença, como eu disse para vocês, analisou uma questão que sequer foi debatida no processo. E já julgou com base na tese nova do STJ, que não cabe limitação na conta corrente, que é aquele tema 1085, que eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, tá? Então, o juiz, ele trouxe o fundamento que não tem nada a ver com o que a parte autora pediu no processo. Nada mesmo. Absolutamente nada a ver com o que a autora pediu no processo. Daí o juiz trouxe toda a fundamentação, entendendo que não cabe limitação na conta corrente, com base nessa tese do Superior Tribunal de Justiça relacionada ao tema 1085. Tá? De fato, não cabe limitação na conta corrente. Não se discute mais isso nesses processos. Desde quando ingressamos com a ação, depois da aprovação da Lei 14.181. Então, quem ingressou com a ação depois do dia 2 de julho de 2021, não é pedido limitação dos empréstimos, mas sim a criação de um plano de pagamento. Porém, o juiz proferiu essa sentença apresentando a fundamentação que não tem nada a ver com o que a parte autora pediu no processo, tá? Então, veja, ainda existem juízes, infelizmente isso acontece demais, pessoal, muitas sentenças modelos, tá? O juiz, em momento algum, citou a Lei 14.181, por mais que a parte autora, acho que pelo menos umas 5 vezes, atravessou a petição no processo informando: Excelência, siga a Lei 14.181. Excelência, marque a audiência de conciliação. Excelência, instaure o processo de repactuação dos contratos, para que os réus apresentem sua manifestação por que não concorda com o plano apresentado, ou por que não concorda com a repactuação dos contratos, tá? Nada disso aconteceu. Foi pleiteado também para que fosse nomeado administrador para poder elaborar o plano de pagamento. O juiz também não analisou esse pedido e já proferiu sentença de imediato, tá? Então vocês vejam, infelizmente, tem sentenças assim, pessoal. Por mais que a parte autora ingressou com a ação seguindo a Lei 14.181, tem juiz que ainda tem sentenças modelos antigas, tá? Que tem proferido sentenças trazendo fundamentação que não tem nada relacionado com o que está sendo pleiteado no processo, tá? Nesses casos, o que vai acontecer? A parte autora vai recorrer para a segunda instância e vai pedir a cassação da sentença, ou seja, anular totalmente a sentença e todo o procedimento, porque o processo começou errado desde o recebimento da petição inicial, desde o início. O juiz não marcou a audiência de conciliação, que é a primeira etapa do processo. Então, todo o processo é nulo, tá? Então, a tendência vai ser a segunda instância, em grau recursal, um recurso que será apresentado, a tendência vai ser anular totalmente os procedimentos e determinar que o juiz siga os procedimentos previstos nos artigos 104A e 104B da Lei 14.181, ou seja, marque a audiência de conciliação para que a parte autora apresente o plano de pagamento, seguindo os requisitos do artigo 104A, quais sejam repactuação dos contratos, criação de um plano de pagamento com prazo máximo de 60 meses, tá? É o que estabelece a lei. Não houve acordo entre as partes, a parte autora tem o direito, e é um direito, é um dever, não havendo acordo, parte para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? O artigo 104b da Lei 14.181. A parte autora vai solicitar a instauração do processo por superendividamento, para fazer repactuação dos contratos e a criação de um plano de pagamento compulsório, tá? Nesse momento, aí sim, os réus serão intimados ou citados para responder o porquê que não concorda com o plano apresentado ou porque não concordam com a repactuação dos contratos, tá? E ao final, o juiz deverá proferir uma sentença se entender que a parte autora está superendividada e se entender que a parte autora realizou os empréstimos ou as dívidas de boa-fé,
tá? Se entender nesse sentido, ele vai ter que criar o plano de pagamento da forma que estabelece o artigo 104b, ok? E é isso, pessoal. Então, quis trazer para você essa informação, tá? Não é porque ingressou com a ação após a aprovação da lei que é garantido o resultado. Não, infelizmente não. Tem juiz que profere sentenças totalmente contrário ao que estabelece a lei, seja porque não entendeu a lei, seja porque está utilizando sentenças modelos, tá bom? E é isso. Quis trazer essa informação para vocês. Qualquer dúvida que tiver, deixe aqui nos comentários. Dê sua opinião também sobre esse assunto. Siga a gente no nosso canal também no Instagram, tá? Tem um canal chamado Alencar Advocacia. Compartilhe esse vídeo com seus colegas. Curte também nosso vídeo, que ajuda bastante a gente, tá? Na divulgação. Um grande abraço a todos e até mais.